Olá a todos, estou aqui para a apresentação do Programa de Iniciação Científica da Universidade Federal da Bahia para os anos de 2023 e 2024. O nome desse estudo é o comportamento das vazões dos rios que desaguam no litoral norte da Bahia e no sul de Sergipe. Meu nome é Rafael de Castro Gazotti e estou sendo orientado pela professora Júnia Guimarães, estudando 4 bacias hidrográficas principais que desaguam no litoral norte da Bahia. A primeira delas é a região hidrográfica do Recôncavo Norte e Inhambupe, já que é uma região com várias bacias hidrográficas. O rio que foi estudado principal foi o rio Inhambupe, que é o maior deles, o que tem maior relevância. A outra bacia hidrográfica é a maior dessa região, que é a bacia do rio Itapicuru. A bacia do Rio Real é a bacia que faz a divisa do estado da Bahia e do estado de Sergipe. E o rio Vaza Barris é o rio que deságua antes da capital do estado de Sergipe, Aracaju. Bom, para esse estudo foram utilizadas as estações fluviométricas da ANA, que são estações que medem a vazão dos rios diariamente ao longo de décadas. Então eles têm um sistema chamado HydroWeb, onde você consegue acessar esses dados. Foram levantados os dados de vazão diários e foram tratados, inicialmente, para depois ser feitas as médias móveis. São médias móveis de 20 anos, em que nós utilizamos todos os dados de vazão diária dos últimos 20 anos para construir gráficos de linhas, em que a gente consegue ver a evolução dessa média móvel ao longo dos anos. E aí temos as vazões fluviais, de 4 estações fluviométricas. Escolhemos as estações mais próximas das desembocaduras desses rios principais, dos exutórios das bacias hidrográficas. Então foram selecionadas 4 estações, A estação Fazenda Belém, no rio Vaza Barris, a estação Itanhi, no rio Real, a estação Usina Altamira, no rio Itapicuru, e a estação Corte Grande, no rio Inhambupe, todas elas localizadas o mais próximo possível da desembocadura, da linha de costa. E esse gráfico separado para cada uma dessas estações, medindo em metros cúbicos por segundo qual é essa média móvel. Então aqui no eixo X a gente tem a data dessa média móvel, então começa em 84, ou seja, a gente está colhendo dados de 64 até 84, e a gente inicia aí com o rio Itapicuru com vazões médias de 36 metros cúbicos por segundo, o rio Real a 16 metros cúbicos por segundo, o rio Vaza Barris aproximadamente 14 e o rio Inhambupe aproximadamente 10. Ao longo dos anos, essas médias móveis vão evoluindo, e aí a gente chega no ano de 2024 com dados que somam dados diários de 2004 até 2024, considerando 20 anos, E o que a gente consegue observar é que o rio Itapicuru é o rio que apresenta a maior diminuição, a diminuição mais intensa, saindo de 36 e indo a aproximadamente 16 metros cúbicos por segundo, na média móvel de 2024. Em seguida a gente vem a diminuição intensa tanto do rio Real quanto do rio Vaza Barris, que tem uma diminuição aí de quase 50%. E o rio Inhambupe, que tem as diminuições menos intensas, saindo de aproximadamente 10 para aproximadamente 7 metros cúbicos por segundo. Outra observação que pode ser feita nesses gráficos é que os 4 rios acompanham algumas ascensões e algumas quedas, principalmente nesse período aqui entre aproximadamente 1998, a média móvel entre 78 e 98, a gente vê que as ascensões e as quedas são bem uniformes nos 4 rios, e principalmente esse degrau maior que todos os rios apresentam entre os anos de 1990 e 2010, em que a gente tem essa diminuição mais intensa, até chegar nesse padrão que está, vamos dizer, um pouco mais estável, de vazões bastante reduzidas. Bom, e aí as conclusões que são possíveis chegar é que foi utilizada essa forma estatística de analisar os dados, a média móvel, pois ela tende a uma uniformidade dos dados, E a utilização de 20 anos foi tanto para dar confiabilidade para esse dado, já que a gente está usando cerca de 6.000 dados para compor um dado de média móvel, e também considerando as possíveis variações, anuais, estações de ano, e também ciclos climáticos de El Niño, Laninha e outras variações. Então 20 anos foi utilizado como forma de diminuir essas variações, e ainda assim
a gente vê que tem uma diminuição constante das vazões em todos os rios do litoral norte da Bahia e sul de Sergipe, e que existe uma maior intensidade da diminuição entre os anos de 90 e 2010. E aí a gente acredita que há uma necessidade, né, de verificar se há uma correlação entre clima e diminuição de vazão, ou até outras questões como o uso do solo e cobertura vegetal. Obrigado.